Vou deixar ele se apresentar melhor. A gente combinou de fazer essa live hoje, porque hoje é o dia da internet. O Vitão vai contar um pouco melhor o que vem a ser o dia da internet. Então, a ideia é aproveitar essa oportunidade para explicar um pouco mais, não só como que começou, né, de onde veio, mas como funciona a internet. É importante a gente saber, né, hoje em dia, com tantos medos que a gente tem aí, quanto mais a gente sabe, melhor para a gente usar da melhor maneira. E aproveitar, né, entender um pouco melhor como é que funciona a internet e entrar um pouco na questão de tecnologia, que é uma coisa que a gente sempre traz para os matures, cada vez mais importante, agora mais do que nunca. E depois uma pitada aí no marketing digital, que também é uma especialidade do Vitão, que eu sei que os matures gostam bastante. Então, quem está aí pode interagir com a gente, mandar perguntas à vontade. Então, enquanto o Vitão se apresenta, eu vou escrever aqui para ficar fixado para as pessoas sobre o que a gente vai conversar. E aí depois a gente já começa. Vitão, depois de se apresentar, você já pode falar aí por que hoje é o dia da internet, de onde vem isso. Valeu, boa noite. Legal, boa noite, Maurício. Obrigado primeiro pela oportunidade, né? A gente se conhece a longa data aí, acompanhei toda a sua história empreendedora. Te admiro muito como empreendedor, como empresário e principalmente como ser humano, né? Então, para mim é uma honra estar aqui hoje podendo bater um papo contigo no perfil da sua empresa hoje, que é a Mature. Bom, a minha história profissional ela começa em 2001. Eu tive um início de carreira em tecnologia pura, né? Então, eu trabalhei com a internet, com o que acontece por trás da internet, desde ali do final da década de 90. Em 2001, tive meu primeiro emprego na Embratel, né? Que era aquela época ainda na transição da estatal para uma empresa privada, e a empresa brasileira de telecomunicações, né? Então, eu trabalhava especificamente com as estruturas internacionais que conectavam toda a internet do Brasil, né? Todas as redes de comunicação de dados do Brasil com o resto do mundo. Trabalhei por 15 anos aí em grandes operadoras que fazem a internet funcionar no mundo inteiro e tive uma transição de carreira, né? Já ali com 30 e poucos anos, para a área de marketing, né? E unir as duas coisas, então, essa experiência em tecnologia e internet com a parte de comunicação, né? E aí, isso, obviamente, que também, por uma questão de oportunidade de mercado, a internet acabou se tornando a grande ferramenta, o grande ambiente, né, de comunicação. Então, hoje a gente tem uma agência que se chama Roteart, que faz exatamente essa união da tecnologia com a comunicação. Por isso que é Roteart, inclusive o nome. Muita gente me pergunta, vem lá, né, desse histórico de roteamento, né? Que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco de como que a internet funciona. Aliás, a Roteart foi a agência responsável pelo rebranding, né? Quando a gente mudou a marca da Mature recentemente. Exatamente. Uma enorme honra para a gente, né, ter tido essa oportunidade aí de participar um pouquinho da história da Mature. Bom, por que hoje a gente, né, teve essa chance de falar um pouquinho sobre internet? Por que hoje é comemorado o Dia Internacional da Internet, né, 17 de maio? Não sei se a maioria das pessoas sabem disso. Mas é uma data curiosa porque ela remete ao ano de 1865, né? E aí a galera fala, pô, mas como, né? Se em 1865, no século XIX, né? Por quê? Porque, na verdade, assim, em 1865, no dia 17 de maio, em Paris, 20 países se encontraram para definir alguns protocolos, e aí guardem essa palavra, protocolo, para as comunicações telegráficas à época, né? Então, esses países eles queriam unificar algumas madeiras, alguns modelos de comunicação internacionais por telégrafo. E aí ali foi instituído o Instituto, a União Internacional de Telecomunicações, né? O IT em português, esse acrônimo em inglês é um pouco diferente. E essa união ela começou a definir diversos protocolos técnicos das telecomunicações dali para frente. Então, depois do surgimento do telefone, né? E etc., sempre foi um órgão ali ligado mais para frente, mais para o fim do século XX, ligado à ONU, né? Para definir todos os padrões de comunicação globais. Sim. Em 2006, teve uma conferência da ONU, então, em Nova York, e a ONU decidiu estabelecer que esse dia, que era, desde então, o Dia Internacional das Telecomunicações, como também o Dia Internacional da Internet e da Sociedade da Informação. Né? Trazendo o mote da inclusão digital, em 2006, né? Que a ONU enxergava ali a importância da inclusão digital, principalmente nas comunidades mais frágeis,
para que houvesse ali um progresso mais unificado do mundo, né? Então, por isso que dia 17 de maio, hoje a gente comemora o Dia Internacional da Internet, mas a gente tem essa lembrança lá do século XIX, nesse meio de telecomunicações. Ah, bacana. Eu achei que era alguma coisa do tipo, lá nos anos 80, quando começou a internet, tinha alguma coisa que nesse dia fizeram para dar um start, mas não é nada disso. Não, na verdade, você mencionou um assunto bem interessante, né? O surgimento da internet, né? A gente, aqui no Brasil, a gente, inclusive, a nossa geração, ela é uma geração privilegiada, né? Porque a gente pegou a transição do mundo offline para o mundo que a gente tem hoje, que é totalmente digitalizado e conectado, né? Mas você lembra bem quando a gente estava lá na década de 90, né? Na escola, no colegial e tal, né? A gente ainda tinha essa transição e a gente começou a ter computadores em casa, mas eles não estavam conectados a nada, né? A gente usava os computadores offline, totalmente. Então, a gente digitava os trabalhos, pesquisava ainda com os livros, né? Digitava os trabalhos, imprimia e entregava para o professor. A gente ainda não tinha essa conexão de informação que a gente tem hoje. Aí surgiram as primeiras placas de fax modem, né? Que eram as placas de conexão de escada. A própria telefonia era diferente, né? Por isso que é importante a gente entender todo o sistema, né? Toda a infraestrutura para que a internet exista, né? Então, o sinal telefônico ele ainda era analógico, ele não era digital, né? Então, precisava existir ali uma tradução, porque o computador ele é digital. A gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho sobre isso. O computador nada mais fazia do que uma ligação, né? Sem você ter que apertar o botão, mas ele fazia exatamente como a gente fazia na mão, né? Exatamente, exatamente. Inclusive, eu não sei se você sabe disso, mas o som do fax modem, né? Aquele sonzinho, lembra? Que a gente escutava? Lembro. Ele foi patenteado e foi considerado patrimônio da humanidade, o som. Então, é mesmo? No Museu de Tecnologia de Nova York tem lá o som, né, da conexão que legal. de escada, e ele é um patrimônio da humanidade, muito legal. Quem viveu aquele momento realmente fica até emocionado quando ouve aquele barulhinho, né? Eu sempre fui meio nerd e, nossa, quando conseguia conectar, era uma maravilha, né? De repente, no quarto, minha irmã pegava o telefone para ligar para alguém e caía a conexão. Mas eu lembro que eu sempre gostei, né? E eu cheguei a conectar nas BBS, antes mesmo de ter internet mesmo, né? Uhum. É isso mesmo. E tinha, inclusive, na década de 90, uma tarifação telefônica, né? Então, a gente pagava por pulso, que era por minuto, né? A ligação. E aí, a gente ficava esperando sábado à meia-noite. Exato. Sábado à meia-noite até domingo à meia-noite, era um pulso só. Então, para a gente não tomar uma bronca dos nossos pais, porque gastou uma fortuna ali, ficando horas na internet, a gente esperava sábado à meia-noite. Lembro bem disso. Conectava, e aí todo mundo tentava conectar ao mesmo tempo, a rede ficava sobrecarregada. É muito louco, né? Hoje em dia a gente pensar que cobrava por minuto nem faz tanto tempo assim e é completamente já outro mundo, né? E, ô Vitão, então conta pra gente como é que funciona por trás da internet hoje em dia, o que faz ela funcionar? Se não fosse a internet hoje, no momento que a gente está, ia ser um caos, né? A gente não ia conseguir trabalhar, viver. Então é importante saber como é que funciona ela. Legal. Mais um pouquinho de história ainda antes da gente chegar nas questões técnicas, né? Só para contextualizar, a internet ela surgiu ali de um movimento, pelo menos aqui no mundo ocidental, né? A gente tem muito essa visão dos Estados Unidos, né? Que por muito tempo ali, por muitas décadas, o centro da internet no mundo, né? Ela surgiu ali de duas grandes frentes, duas grandes necessidades, né? Uma militar, que era o auge da Guerra Fria nos anos 60. Então, toda a questão militar, ela tentou avançar em tecnologias que conseguissem se comunicar muito rápido ali em diferentes localidades, né? Inclusive, telecomunicações é uma arma do exército, né? Pouca gente sabe também disso, mas é considerado uma arma do exército, né? E está diretamente ligada, na maioria dos países, às Forças Armadas. E também teve um movimento estudantil, né? O movimento das universidades, dos laboratórios ali, 4 faculdades dos Estados Unidos, criou a primeira rede que se chamou, a princípio, ARPANET, né? Antes de se chamar internet. E aí tem uma data, né? Na verdade, não um dia exato, mas um ano, que é considerado como o início de tudo, que foi em 1969, quando a Universidade da Califórnia mandou para Stanford o primeiro e-mail da história, né? Olha só. E era um e-mail que tinha uma palavra, que era login.
E essa é considerada ali a primeira transmissão de internet, né, na Que verdade. legal. Você falou da BPS, né, do BBS, né, nos anos Isso. 90. O que acontece? As comunicações, elas precisam ser padronizadas, né, para serem entendidas. Então, todo tipo de comunicação, seja offline ou online, precisa de um protocolo. Eu lembro do meu pai me contando que ele não tinha telefone na casa dele até os 10, 11 anos de idade. E aí, quando ele teve o primeiro telefone, ele não sabia falar no telefone, né? Então, a gente fala, nossa, mas como? É uma coisa tão natural, né? Você fala alô, espera, outra pessoa fala alô. Mas é natural para a gente, porque isso, na verdade, é um protocolo de comunicação, né? E no nível digital, no nível tecnológico, isso é mais importante ainda. Então, você tem um transmissor e um receptor. O receptor ele tem que saber o que esperar para ele entender aquela mensagem, né? Isso precisa ser padronizado no protocolo. E a internet, ela se padronizou, mas existiram vários outros protocolos de comunicação ao longo dos anos, né? Ela acabou se tornando o grande protocolo mais aceito e hoje em dia praticamente o único, né? E se não fossem esses padrões, nem teria como ela funcionar no mundo inteiro, né? Exato, exatamente. E aí, por isso que se chama, né, internet, e a gente remete ao Internet Protocol, que é o IP, que é um pouquinho do que a gente vai falar de como que ela funciona, né? Mas existiram outros padrões, Novell, você que é o cara, como você falou, nerd, que entende um pouco de servidor, você deve saber que, por exemplo, bancos ainda têm redes que são totalmente apartadas da internet, com mainframe e tal, e que eles não se comunicam, né? Eles não têm o mesmo protocolo de comunicação. Mas hoje o mundo todo está ligado e consegue se entender, né? Consegue transmitir informação para qualquer lado por causa dessa padronização do IP. E o IP, ele é muito associado à questão numérica, né? A gente sempre fala, pô, endereço IP, né? E o que é o endereço IP? Nada mais é do que um número, né? Que a gente entende. Porque, de novo, né? O nosso cérebro, ele é totalmente voltado para a linguagem decimal. Então, a gente lê o número IP ali como 192.168.1.1. Mas, na verdade, né? Nos computadores, ele é formado por bits e bytes, né? E que é uma linguagem binária, não é decimal, né? A gente, na verdade, traduz ele para uma linguagem decimal para a gente entender. E aí, essa formação binária, por que ela existe, né? Vamos falar um pouquinho da estrutura mesmo, assim, né? De como que funciona a comunicação. Porque o que é digital? Digital são dígitos, 0 ou 1, né? Tem sinal ou não tem sinal. É assim que as coisas se comunicam na eletrônica digital, né? Então, quando eu transmito uma informação, agora a gente está fazendo essa live aqui, a gente está, na verdade, transmitindo informações de vídeo e imagem para o servidor do Instagram, e o servidor do Instagram está pulverizando isso, está, né, transmitindo de volta para todas as celular de cada um. Isso, para todas as pessoas que estão aqui assistindo. Só que essas informações elas estão indo em bits, né, 0 e 1. Esses bits eles têm que ser padronizados em blocos, que são os bytes, e têm que ser entendidos por todos os sistemas, todos os computadores que estão envolvidos aí. Isso tudo acontecendo em fração de segundos, né? Sim, são milhões, né, se não bilhões de informações, né, de zeros e uns, acontecendo em, né, milissegundos aí, que a gente fala que é o delay, né? Então, existe um delay, né? A hora que a minha voz sai aqui para falar, até ele chegar no servidor e chegar para as pessoas ali, tem um delay. Isso está se tornando cada vez mais rápido, né? Cada vez mais veloz. Dizem que com o 5G quase não vai ter delay, né? Exatamente, exatamente. Na verdade, assim, a transmissão, você tocou num assunto muito interessante, porque a gente hoje na agência tem um cliente que é um cliente dessa área, né? Na verdade, por conta de toda a história, eu tenho alguns clientes que são de telecomunicações, né? E a Huawei, que é a fabricante chinesa, né? Ela tem uma tecnologia de Wi-Fi 6, que é a nova tecnologia de comunicação sem fio, ligada aos algoritmos, né? Com o desenvolvimento de tecnologia com os algoritmos do 5G. E hoje, a transmissão sem fio do Wi-Fi, ela é mais rápida nessa tecnologia do que a transmissão no cabo. Então, 2019, 2020 é uma baita revolução para as telecomunicações, porque a transmissão sem fio na camada física ela é mais rápida do que no cabo. Entendi, interessante, hein? Depois até uma outra live só para a gente falar de 5G, porque vai revolucionar tudo, dizem, né? É bem interessante, assim, que eu tenho lido a respeito.
vai demorar uns anos para chegar no Brasil, mas vai mudar muito. Mas vamos lá, continuando então sobre... Então, né? Então a gente tem ali os protocolos da comunicação digital, eletrônica digital, bit, byte, tudo mais. E aí a gente precisa entender, assim, de uma maneira, né, macro, assim, como que funciona a internet. Muita gente não consegue, né, tangibilizar, assim, poxa, mas eu acesso um site aqui, como é que isso funciona e tal, né? Ou como é que eu acesso um site fora do Brasil e tudo mais. Bom, basicamente, né, tem até um vídeo no meu IGTV, lá no perfil, você viu, né? Que a gente fala três coisas bastante importantes para a gente entender essa sistemática, né, da navegação na internet pelos usuários, nós, né, enfim, como sociedade. Você tem o seu computador ou o seu celular e você vai, por exemplo, acessar um site. Quando você vai fazer isso, você usa um software que está instalado lá no seu computador, que é um browser, né, que é aquela janela ali do Google Chrome. Navegador. Existe Internet Explorer ainda? Acho que não mais, né? Acho que já descontinuou. Não, o Explorer hoje em dia chama Edge, mas quase ninguém usa, né? Tá. Bom, você tem lá o seu navegador, né? Eu uso o Google Chrome, tem vários outros, tem o Safari. Né? E aí você digita lá www.mature.com.br, certo? Quando você digita isso, na verdade, como é que você vai acessar o site da Mature? E o que é o site da Mature? O site da Mature, na verdade, é um arquivo também, como um arquivo de Word, de Excel, que você tenha salvo no seu computador, obviamente mais complexo e muito mais bonito, mas ele é um arquivo que está salvo num servidor, né? E esse servidor não está fisicamente ali na sua casa, então você precisa acessar ele através da internet, né? Aí entra aquele conceito que ficou muito famoso ultimamente, que é o conceito de nuvem, né? O pessoal fala, salvar os arquivos na nuvem e tal. Basicamente é isso, né? Então, o site da Mature hoje está hospedado num provedor de hospedagem, que é uma empresa como Localweb, HostGator, GoDaddy, a Amazon, né? É uma empresa que tem ali os data centers, né? Que são ambientes físicos super protegidos, né? Com redundância e tudo mais, e tem ali os arquivos salvos. Quando você digita mature.com.br, o seu browser, na verdade, ele precisa buscar um endereço IP, que era o que a gente estava falando, né? Só que você digitou www, que é World Wide Web, né? Que é uma outra padronização que aconteceu ao longo dessa história. Sim. E aí, esse mature.com.br ele precisa ser traduzido num endereço para que o seu browser saiba, né? O seu computador saiba exatamente aonde buscar esse arquivo. E o que traduz esse endereço, né? Escrito mature.com.br num número IP para saber aonde buscar, é um outro serviço da internet que se chama DNS. E a gente precisa saber disso como leigos mesmo, né? Não precisa ser alguém de tecnologia, mas como empreendedores, enfim. Porque quando você vai criar um site, né, da sua empresa, você precisa se atentar a essas três coisas, né? Você precisa ter o site criado, você precisa ter o site hospedado e você precisa ter o apontamento, a gente chama de apontamento de DNS, é uma maneira, né, um pouco leiga de dizer, mas assim, você precisa apontar aonde está o seu site, né, para aquele domínio, que é o mature.com.br. Da mesma forma funciona com os e-mails, né? Você quer ter um e-mail profissional, né? Então o meu, por exemplo, morris@mature.com.br. Ele pode estar no mesmo servidor onde está o site ou não. No nosso caso, a gente tem o site num servidor específico e os e-mails no Google, né? No Gmail. E aí o DNS aponta um para lá, outro para lá. São, né, IPs diferentes. Você precisa ter um redirecionamento daí, né? E aí existem outros serviços que fazem esse redirecionamento, né? Mas é exatamente isso. O que vem depois da arroba, como você mencionou, é o seu domínio, né? E você precisa registrar esse domínio. Então, falando um pouquinho de marca, já de marketing, né? Quando o empreendedor tem uma ideia de uma marca, ele precisa ter dois registros fundamentais, né? O primeiro é da marca em si, no INPI, e o segundo é ir lá no site do registro.br, que esse é o órgão, que é um órgão não governamental, sem fins lucrativos, que cuida da internet no Brasil, né? E ele está subordinado ao IANA, que é o órgão que cuida da internet no mundo inteiro. Então, o empreendedor precisa ir lá no registro.br e registrar o domínio dele, mature.com.br, precisa ver se está disponível, e aí fazer o registro dele. É muito importante, né? Para que a gente tem muitos matures que têm, né, uma ideia, quero começar a oferecer um serviço, criar uma empresa, ou, né, de forma individual,
e quero criar o meu site. Meu serviço vai se chamar, sei lá, Batatinha. Né? E aí, de repente, eu crio tudo, começo a divulgar, e depois que eu vou ver que o batatinha.com.br já existe. Né? Exato. Então, hoje em dia, muitas pessoas, antes de registrar marca, vê se o domínio está disponível, né? Para fazer uma coisa em função da outra, porque senão você tem que pensar num domínio alternativo, que às vezes fica mais complicado, né? É isso, e você tocou num ponto muito legal, assim, né? A gente chama de naming, né? Esse processo de criação do nome da marca. Uma maneira, e isso é assim, rotina da agência, assim, né? E de muitos empreendedores que conhecem isso, uma maneira rápida de você saber se já existe uma marca com o nome que você está pensando é o próprio registro PR, né? Porque se alguém já tem uma empresa com aquele nome, com certeza essa pessoa já tem um site, né? Afinal de Então, contas, se você não existe na internet, você não existe, né? exatamente. Não, hoje em dia mais do que nunca. Então fica a dica, registro.br. Lá você consegue saber se um domínio que termina com .com.br, né, está registrado. Se você quiser registrar só .com, aí você vai em outros sites, né? Mas isso não tem nada a ver com INPI. Até a Dora aqui perguntou, INPI é opcional? Não, Explica aí. não. Bom, quem perguntou do INPI? A Dora. Dora, é o seguinte, o INPI ele é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, né? Então é uma questão mais jurídica, né? Importantíssima que você tenha o seu registro no INPI. Você pode fazer o registro no INPI simples, né? Para uma empresa, precisa do logotipo da empresa e o nome, só isso. Tem como você fazer sozinha isso, né? Existe a maneira, dá um baita trabalho. Eu aconselho, se você tiver disponibilidade, procurar advogado que faz isso, né? Existem vários advogados que trabalham só com isso, com registro E aí de você tem marca. que passar por uma aprovação, demora todo um tempo. O registro não, está disponível, você faz na hora, né? O O registro domínio. BR, você pesquisa lá no site, na página inicial do registro BR. Então é registro.br. Já tem um campo lá, você pesquisa, né, o nome. Se tiver disponível, você já pode registrar. Só que uma coisa não elimina a outra, né? Você precisa ainda registrar sua marca, porque essa questão de marcas e patentes é uma questão legal, né? Porque, por exemplo, alguém pode registrar, vou dar um exemplo, né? Você tem a marca Mature registrada no INPI, tudo certinho. Aí um concorrente fala, não, eu vou registrar o Mature1.com.br e vou trabalhar com o nome Mature. Não pode, né? Você tem que se proteger como marca, para isso. A Aninha querida já colocou o link aqui do Registro BR pro pessoal. Isso. E a Cris, se você me permite, eu vi uma mensagem, acho que foi da Cris ali em cima. Que aprendeu no seu e-book, né? Exato. Então, vou fazer um jabazinho aqui, né? Lá no meu perfil, no link do meu perfil do Instagram, né? Quem quiser baixar, tem um e-book gratuito lá, que fala bastante sobre marketing e sobre como que a internet funciona. Boa. E hoje é quase que impossível dissociar, né, tecnologia do marketing digital quando a gente fala de atuar profissionalmente na internet, né? Então, você hoje em dia também trabalha com marketing digital e a gente sabe que é um assunto que interessa bastante para as pessoas. Alguns querem fazer, outros são curiosos, não querem entender o que é. Eu não sei se tem mais algum ponto sobre o funcionamento da internet que você queria falar, mas também queria entrar um pouco nisso, explicar para as pessoas mais ou menos o que é e para que serve o marketing digital. Não, vamos falar sobre marketing, sim. Assim, sobre funcionamento da internet tem muita coisa legal, né? E se a gente esquecer, né, eu e você, dois nerds, né, que gostam de tecnologia, a gente vai ficar a noite inteira aqui falando de Bitbyte, né? Verdade. Mas o marketing, ele é muito louco, porque assim, tem um outro grande amigo nosso, né, que é um gestor de marketing sensacional, que é o Guilherme Borges, o famoso Guizão, que fala uma coisa que eu acho fantástica e muito acertada. Assim. Marketing é uma ciência humana e é uma ciência de teste, né? Não existem regras, né? Não existem receitas de bolo do que funciona ou não no marketing, né? Existem técnicas e a gente aplica essas técnicas e vai monitorando. Mas, enfim, a tecnologia, eu gosto muito de falar isso também, a tecnologia ela nada mais é que uma ferramenta, né? Ela é um meio, né? Então, se eu vou pregar um prego na parede, eu pego um martelo, o martelo é a minha tecnologia para pregar o prego na parede. A internet hoje, né, a gente fala em sociedade da informação, ela se tornou, principalmente com smartphone, redes sociais e tudo mais, ela se tornou um enorme ambiente
de convivência social, empresarial e tudo mais. Então, primeiro isso, assim, eu acho que a gente tem que enxergar a internet como um ambiente, né? Em que está todo mundo ali, pessoas, empresas, enfim, serviços, produtos, né? E aí a gente tem que usar esse ambiente e usar a tecnologia e as técnicas da melhor maneira possível para a gente ter sucesso nas nossas empreitadas, né? Então começa assim, marketing digital ele não é uma receita, né? Ou uma ciência em si, não. É marketing num universo digital, né? Então, partindo desse pressuposto, a gente tem que entender que marketing é principalmente sobre comportamento, né? E o comportamento ele é fluido, ele muda, né? A gente como sociedade hoje, e essa pandemia, ela, né, e esse isolamento social exagerou isso, assim, né? Ilustrou isso para a gente assim de uma maneira muito forte. A gente como sociedade hoje, a gente precisa da internet cada vez mais para se conectar, né? Com os seres humanos, né? Isso é muito importante, porque o marketing, ele sempre foi sobre seres humanos, né? Ele sempre foi sobre pessoalização, né? As grandes, se a gente voltar um pouquinho no tempo, assim, pensar que as grandes marcas, antigamente, elas faziam o que a gente chamava de outbound, né? Aquele marketing de interrupção, a propaganda na TV e tal, mas elas já sabiam da pessoalização, né? Sempre soube. Claro. E aí, deixa eu só ver aqui que uma perguntinha da Ana. Um pouquinho, diferença, marketing pé na porta antigo. Ah, exatamente o que eu estou falando, querido. Exatamente isso. Então, antigamente, o marketing era esse marketing pé na porta, que a Aninha chamou, né? O marketing de interrupção. Então, você estava lá assistindo uma novela, assistindo um jogo, e aí... Ou você estava na rua e aparecia um outdoor no caminho, né? Você estava na rua, aparecia um outdoor no caminho, você não queria ver aquele outdoor, mas ele aparecia ali. Ou você estava lá assistindo o jogo do seu time na TV e de repente entrava, né, uma propaganda ali no meio. Que ainda acontece, né? Ainda acontece. Não, isso é importantíssimo que você falou, Doc, porque uma coisa não exclui a outra, né? As coisas elas não se transformam assim, apaga isso daqui e começa isso daqui. Não, elas coexistem, né? Mas enfim, esse marketing de interrupção, ele meio que né, pé na porta. Ele colocava ali na sua frente os assuntos. Só que, como eu estava dizendo, ele já sabia, né, da questão da pessoalização. Só que ele usava isso de uma maneira totalmente diferente do que a gente usa hoje, né? Ele usava isso colocando as celebridades ali, né? As pessoas artistas, né? Músicos, pessoas que você se conectava, que você se identificava, e aí você queria ter aquele estilo de vida, né? Você queria se aproximar daquela pessoa e gerava o interesse por algum produto ou serviço, né? O grande lance, eu acho, da internet hoje é, primeiro, a democratização, né? A possibilidade, né? Então, hoje a gente tem a possibilidade de fazer muita coisa enquanto pequena empresa que antes, pelas verbas de mídia, a gente não tinha, né? Sim. Então, hoje, por exemplo, a gente consegue fazer uma live, eu e você aqui, ter uma audiência e tudo mais, que antigamente a gente não teria essa chance, né? A gente teria que fazer um evento presencial, físico, teria que panfletar, teria que investir uma grana, né? Exato. A segunda coisa é que existe aí, com a questão das redes sociais, da tecnologia e da interação humana com a tecnologia, existiu uma pessoalização muito maior, né? Uma conexão da pessoa com a marca muito maior. Então, hoje, tanto assim grandes empreendedores, né, donos de grandes empresas, bilionários, estão dando a cara ali no Instagram, porque sabem que da importância dessa empatia, dessa conexão humana, né? Esse é um assunto que o Philip Kotler, que é o pai do marketing, cantou em 2010, quando a rede social ainda era um negócio mais incipiente, né? E ele disse que tudo isso ia acontecer, e agora, 10 anos depois, a gente está vendo isso acontecer muito forte. Então, o primeiro ponto do marketing digital, né? Engraçado que a gente foi falar de marketing digital, mas a gente está falando de comportamento humano, né? Isso é importantíssimo de perceber, assim. Primeiro ponto do marketing digital, pessoalização, né? Então, você tem o perfil da Nature, por exemplo, você tem o site, você tem tudo, mas vocês dão a cara, né? O pessoal da Nature, o CEO da Nature, tá ali, dá a cara e mostra o que estão fazendo, conversa, dialoga. Segundo ponto... Fica mais fácil de ficar perto do público, né? Exato. Segundo ponto é entender que o universo digital da internet, ele é um diálogo, né? Ele não é um monólogo, ele é um diálogo. Então é totalmente diferente, né?
do que a gente fazia antes como marketing, né? A gente tem que, na verdade, se colocar, provocar e dialogar, né? Conversar e tal, sem medo do que pode acontecer também. Exatamente. O que né, algumas pessoas podem ter esse medo, né? Por outro lado, isso acaba trazendo muitos recursos, insights que ajudam a gente muito mais facilmente do que se não fosse possível, se não fosse assim, né? De conversar com as pessoas e já testar, saber se essa forma de comunicar, se o meu serviço atende ou não atende, né? Mais rapidamente. Tem um terceiro ponto, Vitão, que eu acho muito interessante do marketing digital, que é o fato dele ser mensurável, muito mais do que o tradicional, né? De você fazer uma ação que você sabe exatamente se deu resultado ou não e quanto deu, né? E assim fica muito mais fácil de você investir, porque você tem certeza se esse investimento está dando certo ou não. Você consegue explicar isso de uma forma simples aí para o pessoal? Claro. Bom, quando a gente fazia uma propaganda na TV para uma marca, né? A gente sabia, por exemplo, que no horário nobre da Globo, 96 milhões de pessoas estão assistindo a novela, tá? Então, a marca ia lá, pagava valores astronômicos para ter 30 segundos de exposição ali, mas a marca não sabia exatamente quantas pessoas prestaram atenção naquilo, quantas pessoas engajaram realmente naquela propaganda e principalmente, né, o mais importante de tudo no final do dia, quantas pessoas compraram por conta daquela propaganda. Não tinha como saber, né? Então, a gente fala sempre, né, exposição de marca, educação do mercado, geração de lead e tal, mas não tem como medir isso no offline, né? É uma questão que não tem como. No digital, já é totalmente o oposto, né? Então, você cria uma ação, por exemplo, para a Mature, em que você vai oferecer um curso, uma palestra e tal, e aí você faz um investimento de mídia digital, Google, Face Ads e tudo mais, e você consegue rastrear exatamente, né? Quantas pessoas foram impactadas pelo seu anúncio, a gente chama de impressões, quantas pessoas clicaram no seu anúncio, né? Então, você sabe quantas pessoas viram, quantas pessoas clicaram, das que clicaram, quantas se cadastraram, por exemplo, no formulário. Então, você já tem ali a conversão, né, de visitantes para leads. Você sabe exatamente o número, de onde veio. Puto, o cara veio do Instagram, ele veio do Facebook, ele veio porque alguém mandou o link. Você sabe tudo isso, né, num dashboard. Perfeito para você tomar suas decisões. E aí você sabe quantas pessoas compraram o seu produto. Então você sabe exatamente quanto você investiu, quanto que aquilo voltou e como que funcionou ao longo de todo o funil, né? E aí você consegue com isso ajustar. Lembra que eu falei que é teste, né? Então você consegue muito rápido colocar ações para rodar, ver como essas ações estão performando, estão desempenhando ali, né? Durante toda a jornada. E ajustar isso diariamente, semanalmente, mensalmente. Enfim. E o que eu acho mais legal disso tudo é que qualquer um pode fazer, né? Eu posso criar hoje a minha página ou perfil no Instagram. Às vezes nem criei um site ainda, mas eu já crio o perfil no Instagram e começo a vender lá. Sei lá, minha tia está fazendo máscara para vender. Resolve, né, costurar máscara em casa. Eu crio um perfil para ela no Instagram e aí eu posso, né, impulsionar, como eles dizem, que é fazer um anúncio onde eu já escolho qual que é o meu target, a minha audiência, falo, quero para pessoas aqui no bairro perto de onde eu moro, assim, assado, coloco lá quantos reais, né? Eu posso começar com muito pouco investimento, que é legal, e já saber o retorno que isso deu. Então, democratizou muito, né? Porque está todo mundo nesse mundo online. Isso eu acho fantástico e queria saber que dica que você tem nesse sentido para quem está começando mesmo. A primeira dica é baixar meu e-book, né? Ali tem muita informação para começar, mas é isso que você falou, a gente está sociedade da informação, né? Tem uma outra frase que eu gosto muito, que é o seguinte, o conhecimento hoje não está restrito aos muros da academia, né? Você não precisa ir para uma faculdade ou ir para uma escola para aprender nada hoje, né? Então, você tem muito conteúdo gratuito, conteúdo pago, de muita qualidade, para você aprender e ficar bom mesmo em alguma coisa, né? Então, marketing digital é isso, exatamente isso que você falou. Você pode começar a testar rápido com um orçamento baixo, estudar como fazer anúncio, né? Aí, assim, lógico que existem diversos níveis, né, de profissionais que fazem anúncios, por exemplo, que bolam uma estratégia, né? Mas você tem tudo na sua mão hoje, né? De um celular, na verdade, você consegue fazer tudo e colocar para rodar o seu negócio, né? Então, acho que é isso. Basicamente, assim, a dica que eu daria é comece, faça, né? Aprenda. A grande vantagem de você contratar uma agência ao invés de fazer sozinho.
se você tiver disponibilidade de investimento. É que a agência, né, lógico, tem os profissionais ali que são muito experientes em cada etapa, né? Então, é multidisciplinar. E a agência faz isso no dia a dia. Testa isso com vários outros clientes e aprende com cada campanha para poder entregar um produto mais preciso, entendeu? Então, fica a dica aí. Então, no seu perfil tem o link para baixar o e-book. E no e-book você diz um pouco sobre marketing digital para quem está começando, é isso? Sim. No e-book, cara, a gente é um e-book de quase 50 páginas, tá? Se alguém que baixar tiver E é gratuito. É gratuito. É praticamente um curso completo de marketing e marketing digital escrito. Então, assim, não se assustem quando vocês baixarem, porque tem muita informação mesmo, né? É para estudar mesmo. Mas ele fala desde a conceituação de marca, para você se posicionar no Instagram como uma marca, né? Então, aquela questão que vocês passaram de arquétipos e tudo mais, a gente fala um pouco lá. A gente fala sobre toda essa estrutura, né, de internet, redes sociais, né, site, anúncios, ensina a criar um anúncio no Google passo a passo, né, como que você cria um anúncio no Google e tal. Fala um pouco sobre o Face Ads e a importância de você usar um gerenciador de anúncios no Facebook, ao invés de usar o botão impulsionar, né, todas as possibilidades que tem ali. E algumas ferramentas também, né? A gente dá algumas dicas, então, de ferramentas de automação de marketing, ferramentas para construir um site. Por exemplo, eu não tenho dinheiro, né? Eu quero empreender, mas eu não tenho como investir para contratar alguém para fazer meu site. Eu ensino também passo a passo como que você constrói um site pelo Google sozinho, né? Você constrói o seu próprio site. É legal as pessoas saberem que tem essas ferramentas, né? Hoje em dia, você, pelo Google ou usando sites como o Wix, por exemplo, você cria você cria o seu site sozinho, né? Sem precisar de pessoas mais técnicas. É uma boa forma de você começar, né? E validar, que é o principal. Sobre o marketing digital, Vitão, a gente falou aí de ads, né? Mas tem muita coisa como campanhas de e-mail, conteúdo, né? O famoso conteúdo que a gente vê muito blog de empresas. Então, queria também que você pincelasse aí para quem está com a gente, e aí também deixo aberto para quem quiser escrever alguma pergunta para a gente trazer. O que é o tal do inbound marketing, que se fala tanto hoje em dia, né? Do inbound marketing, e acho que muita gente não conhece muito ainda, sendo que é algo super importante hoje em dia, né? Cara, eu vou falar de inbound, mas mandar um abraço para a Cris aqui. Ó, ela acabou de escrever que ela imprimiu o e-book para estudar, agradecendo. Eu que agradeço, viu, Cris? Legal. Tomara que te ajude muito aí mesmo. Boa, Cris. Então, você falou do outbound, da TV, do outdoor. E o que é o inbound marketing? Cara, inbound é o seguinte. Primeiro, assim, o nome inbound marketing é um nome criado pela HubSpot, que é uma empresa americana, que criou uma ferramenta de automação. E eu vou falar o que é automação do marketing, né? Que nada mais é que uma esteira já programada, planejada estrategicamente para que determinadas ações aconteçam numa linha do tempo com ali o seu visitante, o seu lead, né, a sua oportunidade e depois o seu cliente, né? O que acontece? Existe um funil, né? Quem trabalha em área comercial, vendas, está muito habituado com isso. Você tem um funil, que seja o AIDA, né, que o pessoal conhece, que aqui na boca do funil você tem atenção, interesse, desejo e ação, né? Então você tem que chamar a atenção da pessoa para depois despertar o interesse dela, depois despertar o desejo dela de consumir, para depois ela tomar uma ação realmente de comprar, né? O famoso AIDA. O inbound, ele também estrutura um funil, né? Que ele chama o funil do inbound, onde as pessoas vão chegar. Então vamos imaginar o seguinte cenário: você tem um website e você tem as suas redes sociais, não importa o seu serviço, o seu produto, a sua empresa. E aí você vai fazer diversas ações, diversas campanhas coordenadas através da construção de conteúdo, como você disse, marketing de conteúdo e tal, para que as pessoas cheguem no seu site, descubram que você exista, né, que você existe, cheguem no seu site, e a partir daí elas vão passando por uma esteira de relacionamento até elas estarem no momento certo de decidir consumir de você, tá? Então, assim, é diferente de você fazer um anúncio no Google direto para uma página de venda. Totalmente diferente. E não tem certo e errado, tá? Isso é o mais importante de se dizer, assim. Por exemplo, se eu tenho um produto aqui durante a pandemia que eu entrego o almoço, né? Não tem problema nenhum eu fazer um anúncio no Google direto para a pessoa pedir o almoço, né? Tá certo, tá errado.
Agora, se eu tenho um produto, como por exemplo uma agência, como por exemplo uma Turi, né? Que o meu produto é um pouco mais complexo, né? A pessoa precisa entender como que eu posso ajudar, é um serviço e tal. É muito interessante que você crie essa estratégia de inbound. Só quando você cria essa estratégia de inbound, se torna humanamente impossível, né, com o tempo, que você construa esse relacionamento na mão, na unha, né? Então, por exemplo, eu recebo o e-book mesmo, né? A gente já teve quase 1000 downloads do e-book. E essas pessoas, elas precisam, né, depois ter algum tipo de relacionamento comigo, com a agência e tal. Posso te ajudar de alguma maneira, né? Você já tem um site, não tem e tal. E aí a gente constrói uma esteira de inbound. O funil de inbound, ele é um pouquinho diferente daquele que eu comentei. Então a gente vai fazer campanha. Então imagine o seguinte: você cria um e-book, você cria a gente chama isso de material rico. Você cria algo que seja relevante para o seu cliente, né? Que você vai entregar um valor genuíno ali, né? Você já vai ajudá-lo de graça, né? Com alguma coisa. E você promove isso. A gente chama isso da fase de pesquisa e descoberta. Então você promove isso através de anúncios, redes sociais, Google, enfim. Você anuncia e a pessoa vai fazer o download ali do seu material, ou vai se cadastrar numa página, ou vai para um evento online, enfim. O formato não importa. Aí ela entra ali nessa primeiro bloco do funil, que é o pesquisa e descoberta. Depois disso, essa pessoa ela precisa ir passando pelas fases do funil para ela reconhecer que ela tem um problema, né? Ou um desejo, né? São os dois grandes triggers, né? Os dois grandes gatilhos do marketing, né? A dor ou o desejo, né? Enfim. Então, você faz por exemplo, numa ferramenta de automação, eu já seto lá que, 3 dias depois que ela baixou o e-book, ela vai receber um e-mail com outro material, um vídeo meu, falando de alguma coisa e tal, onde ela vai reconhecer isso. Isso já fica automático. Toda uma ferramenta de automação em que a gente consegue ir medindo também, né? Então, tem um fluxo de automação, de acontecimentos, isso vai acontecendo. Depois ela vai para uma próxima fase, onde ela vai... ela reconheceu que ela tem um problema, ela considera a solução. Ela começa a considerar que, talvez Mature seja o que eu preciso para minha vida, entendeu? Então você vai construindo ali conteúdos, e aí, obviamente, tem toda a questão da narrativa, né? De como que você coloca o conteúdo, tal, que é uma arte à parte, isso, né? Tem que trabalhar nas personas também, né? Tudo isso. Exatamente. E aí, por fim, tem a decisão realmente, né, da ação, né? E aí já é um conteúdo já mais agressivo no sentido de chamar a pessoa para uma ação, né, ou uma reunião comercial, alguma coisa. A gente fala que isso é a qualificação, né, no nível do marketing, né? Então o lead, ele é o marketing qualified lead lá embaixo para você tomar uma ação. A grande diferença disso para o outbound, né? É claro assim, né, essa diferença, porque você oferece um conteúdo relevante de valor genuíno para a pessoa, você estabelece um relacionamento com ela, então ela cria uma confiança, ela já cria um rapport, ela já cria um relacionamento mesmo com a sua marca, para depois ela se tornar um consumidor, né? É diferente da propaganda. O outbound é aquela propaganda pé na porta que a Aninha comentou, né? Você vai lá e, compre batom, entendeu? Não é isso. É um processo. E é legal dar exemplos, né, para tangibilizar as pessoas. Então, por exemplo, por que hoje qualquer empresa tem o seu blog com um monte de artigo, informação útil, relevante, de graça para todo mundo? Porque é uma forma delas serem encontradas pelo Google, principalmente, né? Então, por exemplo, preciso fazer a minha declaração do imposto de renda, então com alguma dúvida. Aí eu escrevo lá no Google como que eu declaro meu imposto de renda, não sei o que lá, de repente eu caio numa página de uma empresa de contador, pode ser uma startup ou um contador tradicional, explicando como que faz aquilo, então ele deu aquele conteúdo de graça para mim, né? Me ajudou, e aí eu falo, de quem que fez essa explicação aqui? Eu estou num blog da Contabilizei, por exemplo, né? Que é uma startup de contabilidade. Deixa eu ver quem que é essa Contabilizei, né? E aí, por eles terem um conteúdo que me ajudou, né? E eu falo, isso aqui é bom, talvez eles sejam bons nisso. E assim eu começo a me relacionar e de repente pode ser que lá na frente eu contrate eles, né? É isso mesmo, cara. Na verdade, assim, você falou da parte técnica, né? A gente chama de SEO, que é Search Engine Optimization, né? Sim. Então, a construção de blog, quando você alimenta o seu site com conteúdo em texto, o Google ele vai percebendo, né, que ali tem informações que são relevantes para as pessoas para determinados tipos de busca. Então ele começa a busca orgânica, né? Isso. Ele começa a ranquear você cada vez melhor para você aparecer ali organicamente, ou seja, sem investimento de anúncio,
nas primeiras páginas, né? Então, essa é o primeiro ponto importantíssimo de ter um blog, a questão técnica, o SEO. Mas tem um segundo ponto psicológico também que você mencionou, que é você se colocar como autoridade naquele assunto, né? Então, o seu blog é o seu campo né? Você joga em casa, né? Eu posso escrever o que eu quiser ali, né? Exato. E se eu escrever bem e fizer sentido para a pessoa vai falar, pô, o Vitão manja do que ele está falando, entendeu? E aí você começa a criar essa percepção, até inconsciente, de autoridade naquele assunto. Então, quando a pessoa decidir contratar alguém, ela vai com certeza levar em conta te contratar. E hoje em dia isso vai também além do blog, né? O blog ele ajuda muito nessa questão do Google, mas fazer uma live, né, é a mesma coisa, né? Criar um canal no YouTube, enfim, né? Quando podia fazer eventos presenciais também servia para isso, né? Sim. Então, também é interessante as pessoas entenderem que no mundo virtual hoje em dia você não tem muito limite, né? O que as ferramentas permitirem, a sua criatividade pode trabalhar para criar essa reputação, né? Exatamente. Eu só aconselharia uma pessoa, por exemplo, um empreendedor, né, que está sozinho aí na guerra e está começando e tal, eu aconselharia ele a tomar um cuidado de não tentar fazer uma estratégia multicanal de cara, porque assim dá muito trabalho produzir conteúdo, muito trabalho. E se você dispersa essa energia, né, e tenta, sabe, eu vou fazer vídeo no YouTube, Facebook eu vou fazer um formato diferente do Instagram e no LinkedIn eu vou escrever artigo e tal. Você não consegue. Basicamente, assim, não dá tempo de você fazer tudo, né? Então, se eu pudesse dar um conselho para alguém que está começando, embora não exista a receita de bolo, né? Mas, assim, o Instagram é uma ferramenta muito forte. Todo mundo está vendo isso acontecer. Então, foca no Instagram, produz conteúdo, faz story pra caramba, né? O story é mais mesmo, não se preocupa. Faz bastante story. Faz meme, né, Morris? Eu virei uma referência de meme para os meus amigos porque eu posto meme no meu stories pessoal. Beleza. Mas, cara, como é que você colocou lá? Curador de memes. Mas, ó, o humor e a polêmica engajam demais. Verdade. Sabe? Com a polêmica você tem que tomar muito cuidado, com o humor um pouco menos, né? Mas, assim, constrói bastante story todo dia. Né? Tenta fazer post com uma frequência, se não conseguir todo dia no feed, né? Faz 3 vezes por semana, mas mantenha uma frequência ali e aparece, né? Aparece sempre, porque é aquela coisa do marketing, da publicidade, né? Aquela máxima, quem não é visto não é lembrado. Em tempos de isolamento social, a nossa maneira de aparecer, de estar vivo na mente das pessoas é através das redes sociais. Exatamente. É por isso que, por exemplo, na Nature, a gente que faz uma série de cursos e eventos presenciais o tempo todo, né, em várias cidades, inclusive, por isso que a gente começou a fazer lives. Desde 16 de março, nossa primeira live da quarentena, a gente começou a fazer 2 lives por semana e também encontros virtuais pelo Zoom toda semana. Até que a partir de maio agora a gente está fazendo uma live por semana e os encontros são quinzenais, mas continuamos tudo gratuito, para continuar levando conteúdo para o nosso público, para continuar fazendo com que eles possam participar e tal, porque senão eles esquecem da gente, né? Perfeito, Maurício. Entrou uma pergunta bastante importante aí da Dora, se a mídia não depende do serviço, né? E eu gostaria de abrir uma reflexão com a Dora aqui, com todo mundo, que é o seguinte. Primeiro, assim, é um erro comum o empreendedor olhar para o produto dele, né? E se apaixonar pelo produto dele e basear a estratégia dele no produto dele. Isso está errado. A estratégia é na persona, né? É do outro lado, é de quem compra. O cliente. Então, a pergunta é muito interessante, faz muito sentido, mas a gente tem que olhar para o outro lado. A gente tem que olhar para quem você vende, não para o seu produto, né? Então, para quem você vende. E aí pensar no comportamento dessa pessoa, né? Aquela construção de persona. Cria um personagem, pensa nele, né? Como ele se comporta. Será que ele... Porque a gente recebe muito isso na agência, né? Meu negócio... A gente tem muito cliente B2B, né? E aí, que é um conceito que eu desconstruo também rapidinho, né? O negócio do B2B. Mas, enfim. Meu negócio é B2B, então eu tenho que estar no LinkedIn, eu não tenho que estar no Instagram. Calma, respira. Ela acabou de escrever aqui que ela prioriza o LinkedIn. Isso, exatamente. Mas respira, pensa com carinho, assim, bom, independente do seu produto, pensa na pessoa que compra o seu produto, no ser humano mesmo, assim, né? Como que é o dia a dia dele? Como que ele interage com a tecnologia? Será que ele está no Instagram? E será que o momento que ele está no Instagram é diferente do momento que ele está no LinkedIn?
A gente chama de micromomento do marketing, né? Quando a pessoa está no LinkedIn, será que ela está procurando algum serviço para ela contratar? Né? Ou, assim, na rede social ninguém está procurando nada para contratar, mas enfim, será que ela vai ser impactada de uma maneira positiva por alguma oferta ou por algum conteúdo no LinkedIn? Ou será que no LinkedIn ela tem outra mentalidade, ali, outra vibe, né? Ela está num outro clima ali, né? E quando ela está no Instagram, ela está um pouco mais desarmada, né? E aí no Instagram você consegue, de repente, começar a gerar um conteúdo relevante, né? E criar um relacionamento com essa pessoa, porque é disso que se trata a rede social. Começar a construir um relacionamento, né? Não é para vender, não é para ofertar nada, é começar a construir um relacionamento. Assim, eu não estou dizendo que eu estou certo, né? Que é no Instagram e não é no LinkedIn. Eu estou só provocando essa reflexão, sabe? Que ela é importantíssima. E, de novo, faz teste, né? Começa a produzir conteúdo no Instagram de uma maneira, né, que o Instagram precisa e faz também no LinkedIn e vê o que performa melhor, como que você, né, traz melhor essa pessoa para o seu relacionamento. É isso aí, legal. Bom, estamos já encaminhando para o final aqui, vai dar 1 hora de live, então a gente precisa finalizar antes que eles cortem, né? Dora falou aqui, LinkedIn tem conteúdo mais técnico compatível com o meu serviço. De fato, dependendo do que você vende, seu produto ou serviço, um canal, né, vai ser mais propício do que outro, mas é importante pensar nisso que o Vitão falou, que às vezes parece, né, que o LinkedIn funciona melhor, mas às vezes a pessoa que está por trás da empresa que compra o seu serviço ou produto pode ser impactada de uma maneira bem interessante por outros canais como o Instagram, o Facebook, eu sei lá o quê. Né? Então, de repente, vale a pena fazer esse teste aí para ver o que acontece. Né? E é o tal do multicanal que o Vitão falou. De fazer tudo ao mesmo tempo talvez seja difícil, mas testar um aqui, depois testar outro, é fácil. Né? Hoje em dia é tudo gratuito, né? Você usar essas redes sociais de forma profissional. E aí, com o tempo, você vai melhorando, vai fazendo artigos, vai fazendo vídeos mais profissionais e por aí vai, né? Deu uma travadinha aí, cara, no final. Não, eu estava falando dessa questão dos multicanais, né? De que realmente é difícil fazer tudo ao mesmo tempo, mas você pode testar um aqui, outro ali, e com o tempo você vai melhorando, né? Senão só pode como deve fazer isso. Vitão, foi ótimo o papo, daria para a gente ficar horas aqui falando sobre isso. Queria saber assim que mensagem final você traz, além de convidar o pessoal para conhecer melhor o seu trabalho, que dica final aí que você tem para trazer? Bom, eu acho que assim a gente está vivendo uma fase muito louca, né? Todo mundo, então tá todo mundo aí se reinventando, tentando de alguma maneira sobreviver e fazer seus negócios sobreviverem. A dica que eu dou é que ou mensagem, né? Enfim, é para a gente perseverar, sabe? Porque as grandes conquistas e as grandes evoluções, né, sempre aconteceram em momentos de muita crise, de muito medo, de muita incerteza, né? Então, para a gente não baixar a bola enquanto empreendedores, né, para a gente lutar até o fim aí. E a internet ela tem um universo muito próspero para a gente. Tem muita coisa, muito dinheiro na mesa aí. Se a gente encontrar o caminho, a gente vai prosperar. Então, vamos junto. E contem comigo. É isso aí. E muita coisa ainda por ser explorada, né? Principalmente no Brasil, que continua crescendo o número de usuários de internet. Então, vale a pena realmente entender mais, né? Investir nisso, porque, de fato, crise traz oportunidades, né? Sempre. Então, é bom ter isso em mente. Vitão, novamente, obrigado. Foi um prazerzão aí. Com certeza estaremos juntos em mais oportunidades, porque acho que o conteúdo e a forma como você traz esse conteúdo assim bem fácil de entender é importante, né? A gente sabe que os matures estão buscando esse conteúdo e tendo alguém que traga isso com essa facilidade é legal. Então, quem quiser, clica aí no nome para conhecer o perfil do Vitão, poder baixar esse e-book que é gratuito. Ó, a Cris deu parabéns aqui. A Cíntia se emocionou. Também, se a Cíntia não se emocionasse, eu tomo uma bronca, né? O Eduardo, a Marfida, a Dora, obrigado por terem ficado com a gente até agora. Obrigado, essa live vai ficar gravada nos stories da Mature aí por 24 horas. E a gente tem uma série de outras lives que a gente já fez, que estão no YouTube da Mature também. E a gente tem feito toda quinta-feira live no YouTube da Mature. E de vez em quando alguma surpresa como essa aqui no Instagram, então fiquem ligados. Gente, uma ótima noite, boa semana para todo mundo
Até a próxima. Valeu, Vitão. Grande abraço. Obrigado, Morris. Abração. Tchau, tchau. Tchau.